Olá, meus amigos. Hoje eu vou compartilhar com vocês alguns aspectos da vida e da obra de uma grande escritora mexicana da segunda metade do século XX. O nome dela é Elena Garro. Ela viveu entre os anos de 1916 e 1998. Deixou uma obra bastante significativa, seja no plano qualitativo, seja no plano quantitativo. Ela foi dramaturga, romancista, contista, memorialista, jornalista e desempenhou uma carreira de grande importância para as letras espanholas. Um fato da sua vida é ter sido casada com o grande escritor mexicano, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 1990, Octavio Paz. Eles foram casados entre os anos de 1937 e 1959. E a sua vida é marcada por um episódio que acontece no México em fins de 1968. Todos esses dados eu vou trazer com maiores detalhamentos dos próximos vídeos que vão se seguir a esse. Uma mitomaníaca ou uma brilhante construtora de seu próprio mito? Vítima dos outros, de si mesma ou manipuladora da compaixão alheia? Uma mulher sedutora e delirante, engolida pelo caos que tomava conta de qualquer espaço que habitasse, em razão de seu ressentimento e desejo de vingança? Uma mulher paranoica com a convicção de ter sido traída e abandonada pelos amigos que lhe teriam virado as costas no momento mais crucial de sua vida? Uma supersticiosa, uma mitômana com delírios de perseguição ou uma mulher devorada por sua obra até se ver encarnada nela? A vida da mais enigmática escritora mexicana do século XX é ainda uma ferida aberta no México e na América Latina. A maior parte do que publicou é prova mais do que suficiente de seu talento artístico e literário, a situando entre os escritores mais destacados e significativos do século XX em língua espanhola. O dramaturgo, cineasta e poeta argentino que morou muitos anos no México, José María Fernández, e o crítico literário mexicano Emanuel Carvalho sustentaram repetidas vezes que Elena Garro seria a melhor autora em língua espanhola do século XX. A qualidade literária de sua obra seria produto de um intelecto que desde muito jovem se alimentou da leitura dos clássicos gregos, dos autores da Idade de Ouro da literatura espanhola, dos místicos espanhóis, dos românticos alemães e dos escritores russos. Helena, acompanhada da sombra de sua filha Helenita, aparece como o que é a autora-personagem que escreveu com sua vida um romance complexo e paradoxal. Elena Garro é um dos casos em que a separação entre a vida e a obra é praticamente impossível. Personagem polêmica e fantástica, complexa e contraditória, sua elegância, sua grosseria, seus conflitos e hostilidades com Octavio Paz, com o qual foi casada por 22 anos, e sua relação com o escritor argentino Adolfo Bioy Casares, que ela dizia ter sido o louco amor da sua vida, transformaram Elena Garro em uma partícula indisciplinada, como ela se descreve em uma carta enviada da Europa a seu amigo Emanuel Carvalho. Abre aspas. Os meus pais permitiram-me desenvolver a minha verdadeira natureza, a de um indivíduo indisciplinado. Essas partículas indisciplinadas produzem desordem sem querer e sempre agem de forma inesperada, apesar de si mesmas. Na minha casa, eu poderia ser um rei, um general mexicano, construir cidades com pracinhas, casas, quartéis e uma igreja enorme com jardim por onde andávamos de burro ou a pé. Eu não pretendia ser escritora. A ideia de sentar para escrever, em vez de ler, me parecia absurda.
Abrir um livro era iniciar uma aventura inesperada. Eu queria ser dançarina ou general. Meu pai acreditava que eu poderia escrever por causa do meu amor pela leitura. Nesse caso, todos na casa deveriam ser escritores. Fecha aspas. Em dado momento, se tornou uma escritora maldita e rechaçada no México. Sua obra foi colocada em um limbo e apagada das letras mexicanas até o início dos anos 90. Se sentindo perseguida e ameaçada e não vendo como se manter no México, lança-se na aventura dolorosa do alto exílio, deixando seu país natal após o massacre de Tlatelolco, ocorrido em fins de 1968, do qual voltaremos a falar, até seu retorno definitivo ao México em 1993, já doente e debilitada, para morrer em 22 de agosto de 1998. Helena Garro foi banida e desterrada da vida intelectual e social do México em razão de sua ligação ou não, é um fato altamente controverso, com o movimento estudantil de 1968, que gerou grandes manifestações de repúdio ao governo do México, às vésperas das Olimpíadas que seriam sediadas nesse país. Acabou tragicamente o que ficou conhecido como o Massacre de Tlatelolco, ocorrido em 2 de outubro, por meio de uma repressão estatal violenta, com os militares abrindo fogo indiscriminadamente contra milhares de estudantes e outras pessoas sem relação com o movimento, acarretando a morte de 300 ou 400 pessoas, incluindo jovens e até crianças, que se encontravam na Praça das Três Culturas. Helena Garro, poucos dias após o traumático evento, por meio da imprensa, acusou alguns intelectuais mexicanos de terem estimulado os jovens estudantes a participarem dos protestos, os quais o governo da época descreveu como um complô comunista para derrubar o governo do México. Nasce aí a pecha de traidora que acompanhará por muitos anos Helena Garro. Este foi um ponto de ruptura definitivo, uma comédia de erros ou uma história de traições e o início de uma fuga provocada por uma atmosfera de perseguição que ela coleciona nas histórias do livro Estamos Fugindo, Lola, que começou a escrever em 1969, mas só foi publicado em 1980 e passou quase despercebido. Assim, diante do repúdio generalizado do meio cultural e de uma profunda paranoia de perseguição que envolveu a ela e sua filha, elas passaram a se esconder continuamente, até que, em 1971, deixam o México rumo aos Estados Unidos, onde permaneceram até 1974, ano em que deixaram também este país porque nos negaram asilo político, nos expulsaram, diz Helena Garro. Foram então para a Espanha, onde permaneceram até 1981 e finalmente aportaram na França, onde viveram em condições precárias e grandes dificuldades financeiras, inclusive para se alimentarem, em um exílio voluntário que durou 2 décadas. Enquanto escritora, ela foi redescoberta nas décadas de 70 e 80, na Academia Norte-Americana, onde algumas mulheres que eram originárias de países latino-americanos, lecionando literatura espanhola e latino-americana, passaram a estudar e apreciar sua obra, quando nessa época, no México, ela era uma autora praticamente desconhecida. Helena Garro nasceu numa segunda-feira, 11 de dezembro de 1916, na capital do estado mexicano de Puebla. Mas a localidade é um mero acidente em sua biografia. Helena poderia muito bem ter nascido em uma aldeia na Espanha. Talvez na cabine de 3ª classe de um navio que navegava pelas ondas do Oceano Atlântico em direção ao México, em algum lugar em Havana ou talvez nas margens do Golfo do México.
E essa chance talvez tenha marcado, a partir daí, qual seria seu destino errante. 6 dias antes de seu nascimento, Esperanza Navarro Benítez, sua mãe, desembarcou grávida de 9 meses no porto mexicano de Vera Cruz, vinda de Cangas de Onís, na província espanhola das Astúrias. A versão contada na família é que Esperanza brigou com o marido, o espanhol José Antônio Garro Melendreras, e em um acesso de raiva e ciúmes fez as malas e levou sua filha mais velha, Devac, de 1 ano e 3 meses, nos braços para retornar ao México, de onde era originária. Mais tarde, ele as alcançaria. A família paterna de Helena, por outro lado, tinha um título de nobreza daquela província da Espanha. Helena foi registrada por sua mãe no dia 7 de fevereiro de 1917, na mesma cidade de Puebla, e, portanto, esse ano às vezes é considerado como o ano de seu nascimento. Seu nome do meio era Delfina, que ela nunca gostou e raramente usava. Helena era uma guachupina, filha de pai espanhol e mãe mexicana, e essa dualidade a marcaria por toda a vida. Era a terceira de 5 filhos, Sofia, que morreu de febre tifoide aos 2 anos de idade, Devac, ela, Estrela e José Albano. Todos os irmãos foram criados em Iguala, no estado de Guerrero, uma cidade de vegetação selvagem e calor opressivo no sudoeste do México. Mais do que Puebla, o verdadeiro lugar de origem de Helena, sua casa, era Iguala. A cidade entrou para a história de forma heróica e infame. Foi a sede, em 1821, da Proclamação da Independência do México. E lá também, em 26 de setembro de 2014, ocorreu o desaparecimento de 43 estudantes. Iguala e sua infância foram a inspiração para grande parte da obra literária de Helena Garro. Não só porque aí ela ambientou aquela que é considerada sua obra-prima, As Lembranças do Porvir, romance emblemático que a colocou como precursora do realismo mágico, as histórias reunidas em A Semana das Cores e algumas peças do volume Um Lar Sólido também foram produtos de seus anos em Iguala. A terra natal de Helena era o jardim onde ela brincava e a mesa de sua casa, onde aconteciam jogos e discussões de poesia, tempo e religiões com seus pais e irmãos. Não é surpreendente que em seu livro Um Lugar Sólido ela desejasse retornar à ordem solar que sua família significava. Em várias entrevistas, Helena falava de sua infância como o tempo mais feliz de sua vida. Sua casa em Iguala era o seu paraíso particular e, ao longo de sua produção literária, buscou resgatar aquele tempo em que se divertia cometendo assaltos à mão armada, criando grandes piras de fogo no jardim ou lendo. Em uma entrevista que concedeu em 1964, contou, abre aspas, não íamos à escola em casa. Era uma casa muito grande, numa aldeia só de índios, no estado de Guerrero, muito primitiva. Não havia luz elétrica e não havia nada. E meu pai e meu tio eram ocultistas. Eles tinham estudado na Europa e eram assim, muito loucos, muito românticos. Eles ensinaram a mim e aos meus irmãos. Eles nos ensinaram francês, nos ensinaram latim e tinham uma biblioteca muito grande, com todos os clássicos espanhóis, gregos, latinos, ingleses e alemães. E líamos o dia todo. Fecha aspas. A proximidade que teve durante a infância com camponeses e indígenas marcou sua produção literária, pois com eles aprendeu outra percepção do tempo, um tempo finito, como nas culturas pré-hispânicas, contrárias à eternidade do catolicismo. Dizia ela, na minha casa falava-se muito de Einstein e da relatividade. Papai também era budista. O tempo muda com as religiões e comentávamos muito sobre o tempo no México. Esse tempo era finito entre os antigos mexicanos.
O tempo é variável, fecha aspas. Nas décadas de 1950 e 1960, essa visão indígena a levou a um intenso ativismo em prol de grupos camponeses. Helena Garro viveu até os 12 ou 13 anos em Iguala. No final da década de 1920, mudou-se com a família para a cidade do México. Não há registros de que ela tenha retornado, embora em sua imaginação e obra ela tenha retornado inúmeras vezes. Dirá ela em uma entrevista à escritora Helena Poniatowska: na infância, a gente aprende tudo. Crescer é esquecer pouco a pouco o que aprendemos com tanta intensidade.